Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o África no Centro, canal para nós discutirmos história do continente africano, antropologia das sociedades africanas do continente da diáspora, as contribuições que as populações africanas legaram para o planeta ao longo dos milênios, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Acabou de terminar a mais recente Copa do Mundo, né? A gente não vai falar sobre futebol aqui, desde já, né? Mas é importante de ver aqui, trocar uma ideia com vocês. Por quê? Porque há uma discussão, né? Em por que uma certa seleção, que foi a atual campeã, né? A Argentina, ela não tem pessoas negras no seu time, na sua seleção. E aí, algumas pessoas no Brasil, elas acabam levantando uma discussão que pode ser interessante a princípio, mas ela carece de um aprofundamento que precisa ser feito, né? Porque não se pode misturar as estações, é preciso separar. Por isso que eu estou falando que a análise aqui é sobre história, não necessariamente sobre futebol. Embora o futebol vai permear essa nossa análise aqui. Em primeiro lugar, o fato da Argentina não ter pessoas negras na sua seleção tem muito a ver com o tipo de políticas públicas que foram direcionadas para as pessoas negras na Argentina desde sempre, né? Os argentinos, se vocês olharem, por exemplo, para os sobrenomes de alguns jogadores de futebol da Argentina, vocês vão notar uma coisa interessante. A Argentina, ela foi colonizada por espanhóis, correto? Todo mundo lá fala espanhol, beleza? Veja os nomes de algumas pessoas, jogadores de futebol da Argentina. Mascherano, Messi, Batistuta, Canidia, Maradona, Sorin, enfim. Temos um monte de jogadores com nomes italianos. O Messi, por exemplo, ele tem sua família, né, a raiz dela está na Itália. Por que isso é importante? Porque, assim como o Brasil, a Argentina também recebeu uma grande leva, não só de espanhóis, é óbvio, mas também de italianos que foram para lá, né? E aí, muitos italianos brancos, logicamente, muito provavelmente pós-fim da escravidão na Argentina, foram, assim como os brasileiros, aconteceu aqui no Brasil, muitos italianos migraram para a Argentina no início do século XX, para povoar o território e, logicamente, eliminar as populações negras que estavam lá. Boa parte dessas populações negras, muito provavelmente, por conta de ataques, né, a quais foram vítimas, assim como as populações negras do Brasil, que são vítimas de ataque até hoje, fugiram, né, as populações negras lá da Argentina fugiram para onde hoje é o Rio Grande do Sul. Hoje, a população negra da Argentina, ela é, no máximo, 10% da população total da Argentina. E não tem negros na seleção de futebol da Argentina. Isso faz com que o país argentino, seja um país estruturalmente racista? Com certeza. Isso faz com que o fato de termos pessoas negras na seleção de futebol do Brasil deixa que o Brasil seja um país estruturalmente racista? Negativo. O racismo existe estruturalmente tanto no Brasil quanto na Argentina, né? Por que é importante a gente levantar isso daqui? Porque, curiosamente, quando a gente fala de futebol, né, a gente percebe, né, um tipo de comportamento diferente entre brasileiros e argentinos. Por quê? Porque, olhando de longe, e eu sou um grande amante de futebol, assim como sou um grande amante da história do continente africano, das sociedades africanas no continente da diáspora, né, a gente nota, ainda que superficialmente, a gente nota que o futebol para os argentinos é uma espécie de religião. Então, para eles, não necessariamente precisa ter Copa do Mundo para eles colocarem a camisa da Argentina, enfim, da seleção do país deles. Não por acaso, em 2002, antes da Copa do Mundo, houve uma crise gravíssima na Argentina, como está vendo agora, inclusive. Muitas pessoas estão morrendo de fome na Argentina, nesse exato momento. Quem nos dá essa informação, inclusive, é o próprio ex-jogador de futebol chamado D'Alessandro, que jogou no Esporte Clube Internacional, né? E a Argentina, ela vem sofrendo uma série de ciclos de problemas econômicos. Em 2002, quando houve a Copa do Mundo na Coreia e no Japão, a Argentina teve um problema social tão grave,
fruto daquele maldito consenso de Washington, lembram? Né? Cujo remédio amargo, né, foi determinado pelos Estados Unidos para que os países da América do Sul, né, não vou falar América Latina não, porque latino é uma outra conversa, né, os países da América do Sul adotassem esse tal consenso de Washington e estatizassem as suas empresas, né, privatizasse as suas empresas estatais, dizendo que ia melhorar a economia, ia gerar mais emprego, renda. Mentira. A economia afundou da Argentina, afundou feio. A Argentina, em um curto período de tempo, teve 5, 6 presidentes da República, um curtíssimo período de tempo. Só vocês dão um Google aí que vocês vão entender do que eu estou falando. E aí, com a economia a ladeira abaixo, né, a miséria, a fome, o desemprego, virou a ordem do dia na Argentina. E os argentinos foram para as ruas vestidos com a camisa da Argentina fazer protestos, né? Muita gente da classe média da Argentina ficou pobre. Bem parecido com o que aconteceu aqui comprando o Collor, por exemplo, né? Quem é mais velho vai saber, vai lembrar. Quem é mais velho vai lembrar. Quando o Collor de Mello confiscou as poupanças da galera da classe média que votou nele, Fernando Collor de Mello, né? O caçador de Marajás. É bom a gente sempre fazer esses paralelos, porque a questão fundamental aqui é a história, permeada pela questão futebolística. Então, os argentinos, eles, historicamente, tendo em vista a construção da sua cultura, da sua sociedade, do seu país, eles têm uma ligação política, uma ligação no que diz respeito à questão cultural, muito forte com as cores, com as coisas, com as culturas do seu país. O povo argentino, predominantemente branco, né? Porque houve um processo histórico de construção do sentimento nacionalista do povo argentino, né? Muito motivado pelo peronismo também, por conta da Evita Perón, né? Que, logicamente, se tornou uma heroína nacional, assim como Maradona é um herói nacional. Maradona jogou no Boca Juniors, era torcedor fanático do Boca Juniors, declarado Boca Juniors, mas é amado incondicionalmente por todos os argentinos, de todos os clubes, diferentemente do Pelé, né? Curiosamente, que é um pouco mais velho que o Maradona, mas não é amado assim por todos os clubes, né? Por todos os torcedores do Brasil. O Pelé é um cara negro, e o Pelé tem os seus problemas particulares, e não é disso que a gente está falando. Estamos falando da figura do jogador de futebol. Assim como o Maradona, estamos falando do jogador de futebol e não dos seus problemas particulares que ele também teve. Mas tudo isso, para os argentinos, é deixado de lado. E o Maradona, para eles, é Deus, né? Então, o Pelé, para os brasileiros, é apenas Edson Arantes do Nascimento Pelé, com seus defeitos, com suas virtudes. Mas, geralmente, seus defeitos são colocados muito mais em voga, né? Os holofotes são jogados muito mais fortes sobre os defeitos do homem Edson Arantes do Nascimento e não sobre o jogador Pelé. Porque o Brasil, que está a questão fundamental, diferentemente de muitos países da América do Sul, né? O Brasil, ele tem problemas seríssimos com a sua memória. O Brasil é um país que tem história, mas não tem memória. O Brasil não preservou a sua memória. Diferentemente de outros países da América do Sul, o Brasil não preservou a sua memória. E, pelo contrário, ele faz questão de destruí-la. Não por acaso, em 2018, tivemos a destruição do Museu Histórico Nacional na Quinta da Boa Vista, né? Já sob a égide do governo do atual genocida que está se despedindo do poder, né? Mas, independente disso, houve uma queima, né, de documentos, né, feita pelo Rui Barbosa no início do século XX, que eram documentos que estavam ligados à questão da escravidão, para evitar reparação histórica que o Brasil sempre negou à sua comunidade preta. E aí, Brasil e Argentina, nesse momento, eles se igualam. Aliás, em vários momentos eles se igualam. Dois países capitalistas, dois países totalmente racistas, dois países que matam a sua gente preta, igualzinho. Mas por que tem jogador de futebol preto no Brasil e não tem na Argentina? Porque, no mínimo, de acordo com as pesquisas mais conservadoras, vamos dizer assim, a cada 4 navios negreiros que vinham do continente africano para as Américas, 2 vinham para o Brasil. Além disso, o Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? Vamos lá. A Argentina, ela tem por volta de 20 milhões, 30 milhões por aí de habitantes.
Então, a Argentina tem bem menos habitantes que o Brasil. Não chega nem a 50 milhões de habitantes. A Argentina não chega nem a 50 milhões de habitantes. O Brasil tem muito mais. O Brasil é muito maior. Então, receber muito mais negros, e continua recebendo negros ainda hoje, né? Vindo do Congo, vindo do Haiti, vindo de vários países africanos, do Senegal, gente que eu conheço, de Angola, obviamente, gente que eu conheço, com que eu convivo, que eu tenho no meu WhatsApp. São meus amigos, né? Então, mas essa galera, ela é radicalmente rechaçada por conta do xenofobismo, que é exclusivamente voltado para as pessoas negras, não para as pessoas brancas. Então, quando se fala de racismo e futebol, é preciso a gente fazer essa análise para a gente não misturar as estações, né? Porque não estou defendendo a Argentina aqui não, gente, absolutamente, pelo contrário, né? A gente está mostrando como que é a relação desses dois países amantes do futebol com as suas pessoas negras, sendo que os negros no Brasil contribuíram muito para o futebol brasileiro ao longo dos tempos, né? Não só o Pelé, não só o Garrincha, Leônidas da Silva, Zizinho, grande mestre Ziza, enfim, muita gente negra, né? Se eu for falar aqui, vou ficar aqui até amanhã, contribuíram para esse futebol pentacampeão. Mas ainda assim, os negros no Brasil são todos os dias assassinados. Assim como os negros na Argentina foram, boa parte deles, impedidos de casar entre si, para não reproduzir mais pessoas negras, né? Houve uma lei lá nesse sentido, né? E muitos deles, cada vez mais, são colocados nas periferias. Nada diferente do Brasil, né? Nada diferente do Brasil. E aí as pessoas perguntam de novo, né? Por que a Argentina não tem pessoas negras na sua seleção? Exatamente por conta disso. Por que a França tem pessoas negras na sua seleção? Exatamente porque se a França contar apenas com jogadores de futebol brancos, né, e não convocar as pessoas negras que tem lá, a França não seria bicampeã do mundo. 98, 2018, a França não seria. Por quê? Porque quem dá a força do futebol francês, as duas últimas Copas, 2018 e 2022, mostraram bem isso, são os jogadores negros da França, que são oriundos de países africanos, colonizados pela França, e que até hoje a França explora violentamente esses países africanos. Então, nesse sentido, as pessoas que dizem que não podem torcer para a Argentina porque os argentinos são racistas, não pode torcer para a França, não pode torcer para a Bélgica, do Lukaku, né? Não pode torcer para o Brasil, do Vinícius Júnior, não pode torcer para seleção nenhuma, né? Porque a questão fundamental é que você precisa separar uma coisa, a questão futebolística da questão racial. Agora, se quiser juntar, aí é necessário fazer esta análise minimamente aprofundada para mostrar que país nenhum do mundo, como inclusive eu coloquei, né, num outro vídeo que a gente fez sobre a Copa do Mundo, país nenhum do mundo está isento de racismo. Nem os países africanos, porque tem brancos no continente africano que exploram as populações africanas de lá, as populações pretas. Lógico que tem. A África do Sul tá aí que não deixa ninguém mentir. A Namíbia tá aí que não deixa ninguém mentir. A Angola tá aí que não deixa ninguém mentir. Moçambique tá aí que não deixa ninguém mentir, né? E aí, vamos torcer então para o Marrocos. E eu torci para o Marrocos, para a seleção do Marrocos. Sim, mas lembrando, o Marrocos, ele foi invadido por árabes. Os árabes escravizaram africanos ao longo de mais de um milênio, né? Os árabes escravizaram africanos ao longo de mais de um milênio, né? Foi a escravidão transsaariana. Né? Então, é preciso a gente também trazer essas questões fundamentais. Por quê? Porque se a gente for misturar as estações, de novo, né, você acaba cometendo equívocos. Família, é preciso a gente estudar a história do continente africano para não falar besteira, certo? Então, vocês estão percebendo que eu estou fazendo uma análise bem histórica e indo e voltando, porque não dá para ser taxativo numa questão, né, e fechar os olhos para outra. Porque a história, ela foi escrita e ela não pode ser mudada. A gente precisa analisar o contexto histórico todo. Hoje o Brasil, de novo, tem pessoas negras na sua seleção. Mas, ainda assim, alguns jogadores que são negros não se consideram negros, como o Ronaldo Careca, que eu não chamo de fenômeno. Fenômeno para mim é o Pelé. Fenômeno para mim é o Messi. Fenômeno para mim é o Mbappé. O Ronaldo Careca, eu sei porque eu vi jogar. Por isso que eu tô falando, né? Acompanho futebol há 42 anos. Tenho 49 de idade. Então, o Ronaldo Careca não se considera negro, embora ele seja. Assim como o Neymar não se considera negro, embora ele seja. Então, a questão fundamental é como que a sociedade brasileira, particularmente, ela não reivindica, né, para si a sua nacionalidade.
mas porque isso tem muito a ver com a história do Brasil. Diferentemente dos argentinos. Tem muito a ver com a história do Brasil, porque a política do Brasil, controlada por essa burguesia branca, né, ela sempre fez questão de demonstrar com total repúdio pela classe trabalhadora majoritariamente negra. E sempre fez questão de mostrar para a classe trabalhadora majoritariamente negra que eles não vão ter direitos políticos observados, ainda que tenhamos uma Constituição de 1988 vigente, né? Ainda que temos a Lei 10.639 de 2003, que não é aplicada como deveria ser. Por exemplo, ainda que temos a Lei das populações nativas, que também não é aplicada como deveria ser. Então, dito isso, por que necessariamente o brasileiro tem que torcer para a seleção brasileira? O que este país deu para nós, comunidade preta, para que a gente vista as cores do Brasil e se considere brasileiro? Não deu nada. Só nos deu a fome, a miséria, a morte, o tráfico de drogas, a polícia, os presídios, a mendicância, né? E o racismo estrutural que nos mata todos os dias. Essa é a questão fundamental, família. Ok? Dado o recado, venham comigo fazer nosso curso de Histórias da África a partir da perspectiva do panafricanismo. Ele é online, não é aula gravada, é aula comigo. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo, tá? Eu ia fazer esse vídeo antes da final, né? Para as pessoas não acharem que eu estava torcendo para A ou B. Não. Mas não foi possível, então a gente veio aqui hoje para fazer esse vídeo pós-final de Copa do Mundo. Estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.